Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa aula de exercício, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte: o arranjo de polias da figura é preso ao teto para erguer uma massa de 24 kg, sendo que os fios não esticam, tem massas desprezíveis, tanto o fio quanto a polia, e não tem atrito. Aí pediu para achar o valor do módulo da força F necessário para ele equilibrar o sistema e o valor da força F necessário para erguer a massa com velocidade constante. São duas perguntas, mas a resolução é uma só. Por quê? Porque a primeira lei de Newton, o que a primeira lei de Newton fala? Ela fala que se a força resultante sobre um corpo for zero, ou esse corpo está parado, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. Aqui nós chamamos de equilíbrio estático. E aqui nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Ou seja, em ambas as situações, eu tenho uma situação de equilíbrio. Tanto ele está parado, né? Quando ele fala situação de equilíbrio aqui, é deixar ele parado aqui, né? Então, está parado e está subindo ou descendo com velocidade constante, a força resultante é zero. Ou seja, é a mesma situação, tá? E como que eu vou fazer? A força que eu vou fazer vai ser o peso do corpo dividido por 2 elevado a n. Onde n é o que? O número de polias móveis. Quantas polias móveis eu tenho? Aqui tem 3 polias. Mas quantas delas são móveis? 2, né? Essa e essa. Então são 2 polias móveis. Então vai ficar 2 elevado a 2. E qual é o peso desse corpo, né? Qual é o peso aqui? Peso é massa vezes gravidade. Massa é 24, a gravidade é 10. 24 vezes 10, 240 newtons. Então a força é de 240. F é igual a 240 dividido por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 ao quadrado, é 4. Então, a força, tanto na situação 1 quanto na situação 2, é de 240 dividido por 4, que vai dar 240 por 2 dá 120, por 2 dá 60 newtons. Então, tanto para a primeira quanto para a segunda pergunta, a resposta é 60 newtons. Beleza? Segundo exercício, Alberto, que será representado pela letra A, desafiou seu colega Cabral, que vai ser representado lá no esquema pela letra C. Então, Alberto desafiou Cabral para uma competição de cabo de guerra, de uma maneira especial, mostrada na figura. Como Alberto é pequenininho, Cabral é grandão, Alberto teve a ideia, né? Vou usar uma polia móvel. Tá vendo? Essa polia é móvel, porque se ele puxar aqui, o eixo dela vai se mover para a direita. Se ele perder, esse eixo vai se mover para a esquerda. Então, ela é uma polia móvel. Alberto segurou um pedaço de corda que passa ao redor de uma polia, enquanto Cabral segura no pedaço atado ao centro da polia. Apesar de mais forte, Cabral não conseguiu puxar Alberto, que lentamente foi arrastando o seu adversário até ganhar o jogo. Sabendo que a força que Alberto puxa a corda é de 200 newtons e que a polia não tem massa nem atritos, letra A, especifique a tensão na corda que Alberto está segurando. Ora, aqui no enunciado está dizendo que ele está puxando, ele está exercendo uma força de 200 newtons na corda, né? Força de puxamento, vamos dizer assim, ela é o quê? Ela é chamada de tração ou tensão. Então, letra A, qual é a resposta? Ora, a tensão na corda é a força que ele está fazendo, né? A força que ele está fazendo é de 200 newtons. Letra B.
Desenhe as forças que agem sobre a polia, fazendo um diagrama de corpo livre. É representar todas as forças que atuam aqui, tá? E quais são as forças que atuam ali? Tem essa tração, né? Porque divide por 2, né? Uma pá da força fica na parede, a outra fica em quem está puxando. E a força que Cabral está fazendo para cá. A letra B era só fazer o desenho, né? Então você tem as duas trações, uma na corda e uma feita por Alberto, e a tração feita lá por Cabral. Pronto, resolvi a letra B. Ok? Letra C. Calcule a força exercida pelo Cabral sobre a corda que ele puxa. Então, deixa eu só apagar aqui, para colocar a letra... que a letra B foi feita aqui, né? Ó. A letra B foi feita aqui, então aqui vai ser letra C. Ok? Qual vai ser a força feita por esse cara aqui? Vou usar a equação, né? Tensão é igual a F dividido por 2 elevado a N. Se você for usar a equação, você só tem que tomar cuidado com o seguinte. Essa força aqui, essa força que está aqui em cima, é a força que está aqui, ó, né? E a força que está aqui é a força dividida pela roldana móvel, tá bom? Não pode esquecer que na equação aqui é a força que está sendo feita através da polia móvel. E essa força aqui é a força que está na corda presa ao eixo da polia, tá bom? Ou seja, se eu for substituir aqui ao contrário do outro, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é a força que Alberto está fazendo, 200. F vai ser a força que Cabral está fazendo. Quantas polias móveis eu tenho? Só uma, né? Então vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Aí 2 está dividindo, passa para cá multiplicando, 400 newtons. E tem toda a lógica, né? A polia móvel reduz a força pela metade. Então, a força que Alberto está fazendo é a metade da força que Cabral está fazendo. Então, se Alberto está fazendo uma força de 200, Cabral está fazendo uma força dobrada, tá? Porque olha só, vamos imaginar o seguinte. Se você for daqui para cá, a força diminui pela metade. Se você andar daqui para cá, que é esse caso agora, né? Porque ele me deu essa força e pediu essa, ó, daqui para cá você divide. Agora, se você vai daqui para cá, você multiplica. Então, se eu for da força F para a tração é dividida. Agora, se eu for da tração para a força, ela fica multiplicada, tá? Foi o que eu achei aqui, tá bom? Letra D. Considerando que Cabral foi puxado por 2 metros para frente, esse caso aqui, Cabral foi puxado para a direita, para ficar mais específico, né? Nosso desenho aqui você tem esquerda, direita. Ele foi puxado para a direita, ele foi puxado 2 metros para a direita. Alberto andou para trás quanto? Aí nós temos que tomar a seguinte atenção. Como são 2 pedaços de corda, né? Olha só, vamos fazer aqui. Vou fazer um esqueminha aqui, depois eu apago. Você tem aqui uma corda, aí passa por uma polia fixa, e aqui tem uma polia móvel, ok? Vamos supor que essa corda aqui ela tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros. Tá? Vamos considerar que daqui até aqui essa corda tem 9 metros, ok? Aí tem uma pessoa aqui puxando, né? E vamos pensar que essa pessoa aqui puxa essa corda
4 metros. Ela puxa 4 metros. Tá bom? Ela vai puxar aqui, ó, 4 metros. Essa polia vai subir quantos metros? Ela vai subir 4 metros também? Ela não vai subir 4 metros. Você tem que lembrar que como chega aqui a corda se divide, né? Puxar 4 metros aqui significa tirar 2 metros desse lado e tirar 2 metros desse lado, né? Esses 4 metros que eu puxei aqui foi retirado dessa parte. Então eu estou tirando 2 metros desse lado e 2 metros desse lado. Ou seja, essa polia só vai subir a metade. Ela só vai subir 2 metros. Tá bom? Isso é uma constante. Tá bom? Quando você usa a polia móvel, a distância percorrida aqui, ela sempre vai ser o dobro da distância percorrida aqui, tá? Cada polia móvel reduz a força pela metade, mas aumenta o deslocamento dobrado, 2 vezes. Então, para eu subir aqui 2 metros, eu tenho que puxar a corda em 4 metros. Para eu subir 6 metros, eu tenho que puxar a corda em 12 metros, tá? Então, o deslocamento, então aqui, ele é sempre o dobro do deslocamento da polia lá, tá bom? Então, para subir 2 metros aqui, eu tenho que puxar 4. Para subir 8 metros aqui, eu tenho que puxar o dobro aqui, tá bom? Pensando dessa forma, deixa só eu apagar aqui agora. Considerando que Cabral foi puxado 2 metros, então, ó, Cabral, se ele anda 2 metros aqui, significa que Alberto andou o dobro, né? Ele vai andar o dobro aqui, ok? Ou seja, ele vai percorrer 4 metros. Então, a resposta da letra D não tem formulazinha, tá? É questão de raciocínio, né? Se eu andei 2 metros aqui, se eu andei 2 metros aqui, significa que aqui eu andei o dobro. Então, eu andei 4 metros. Então, o deslocamento de Alberto, né? De Alberto vai ser 4 metros. Tá bom? O exercício número 3 está dizendo assim: um sistema de polias composto por 2 polias móveis, tá aqui, ó, 2 polias móveis, né? Essa aqui está fixa, porque ela está presa lá no teto, e essas 2 são móveis. É utilizado para equilibrar os corpos A e B. Equilibrar significa deixar eles parados, tá? As polias e os fios possuem massas desprezíveis, e os fios são inextensíveis, não esticam, não tem massa, então a massa deles não vai influenciar. Sabendo que o peso do corpo A é de 340 newtons, então o peso desse cara aqui é de 340 newtons, determine o peso do corpo B. O que eu vou fazer para resolver? Vou usar a equação, né? A força que eu preciso fazer para segurar esse corpo é o peso dele dividido por 2 elevado a n. A verdade é que esse bloco aqui estaria fazendo o papel de uma pessoa puxando, tá? É só você pensar assim, para equilibrar, ou seja, para ficar parado, alguém tem que puxar aqui. E vai puxar com que força? Esse bloco está fazendo o papel dele, né? Então, a força que eu preciso fazer, que nesse caso é o peso de B que está fazendo, vai ser o peso de A, que é 340, dividido por 2 elevado a N. N é o quê? Número de polias móveis. São 2. Então, o peso de B vai ser 340 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, o peso do bloco B vai ser 340 por 4,
por 2 dá 170, por 2 dá 85 newtons. Então, o peso de B é a força que eu deveria estar fazendo aqui, que é de 85 newtons. Ok? Exercício número 4. Uma pessoa de massa igual a 65 kg está dentro de um elevador, inicialmente parado, que começa a descer. Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração para baixo, de valor igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando que a aceleração da gravidade é 10, durante o tempo em que ele acelera, a força normal exercida pelo piso do elevador na pessoa é igual a quanto? Então vamos lá. Eu tenho aqui o elevador, né? Aí tem uma pessoa aqui dentro. Deixa eu só trocar a cor do meu pincel para desenhar a pessoa. Eu tenho aqui então a pessoa que está aqui dentro, né? O enunciado está dizendo: uma pessoa de 65 kg de massa, deixa eu colocar aqui em cima, a massa dela é de 65 quilos. Inicialmente parado, começa a descer. Então vamos lá, o elevador está descendo. O elevador está descendo, então velocidade vetorial para baixo. Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração para baixo. Então, o vetor aceleração é para baixo. E se a aceleração é para baixo, a força resultante também é. Quais as forças que atuam aqui na pessoa? O peso dessa pessoa. Qual que é o peso dela? Se a massa é 65, o peso é quanto? Peso é massa vezes gravidade, né? O peso é 65, a gravidade é 10, 65 vezes 10, 650 newtons. Correto? Então, 650 aqui, ó. Além do peso, qual é a outra força que está atuando sobre ele? A normal, né? Porque ele está apoiado na superfície, existe a normal. E o exercício quer saber o valor dela. Como que a gente resolve? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é juntar essas duas forças. Como a força resultante está para baixo, a força para baixo é positiva. Então, peso menos normal. Peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Vou passar o peso para lá. Ele vai ficar negativo, né? Menos peso mais MA. Vou multiplicar por menos 1. Vai ficar peso menos MA. A normal, então, vai ser 650 menos 65 vezes a aceleração do elevador, que ele falou aqui que é 2. Então, N vai ser igual a 650 menos 2 vezes 65, 130. 650 menos 130 vai dar 520 newtons. Aí alguém fala assim: Emerson, mas e se eu decorar a formulazinha? Tudo bem, você pode fazer. Eu não gosto de decorar nada, eu prefiro fazer dessa forma. Mas como eu passei na aula lá, né? Elevador subindo acelerado, subindo desacelerado. Se você quiser decorar, ok. Eu não gosto, eu prefiro desenvolver, tá? Você é obrigado? Você não é obrigado a desenvolver. Se você for bom de memória e decorar lá quando ele sobe, quando ele desce, o que é, tranquilo, ok? Exercício 5. Uma garota de 50 quilos está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. Então eu estou entendendo que o elevador ele vai subir acelerado
e ele vai descer acelerado, porque ele falou que ele se move verticalmente, com aceleração para cima quando ele estiver subindo e com aceleração para baixo quando ele estiver descendo. Então eu tenho uma situação de o elevador subindo acelerado e descendo acelerado. O valor da aceleração é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Considerando que o G vale 10, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota indicado na balança quando o elevador sobe, quando ele desce, vale quanto? O que é o peso aparente, gente? Porque se ela estiver na balança, né? E o elevador subir ou descer, a balança vai medir um valor diferente, né? Então a gente chama isso de peso aparente, porque aparentemente parece que o peso foi alterado, ok? Então o que eu vou fazer? Vou fazer igual eu fiz o anterior lá. Vou desenhar o elevador, né? Só que eu vou desenhar o elevador 2 vezes, ok? Eu vou fazer só o desenho da garota aqui, tá bom? Eu vou fazer 2 desenhos, por quê? Eu vou fazer 2 desenhos porque eu tenho 2 situações, né? Eu tenho 2 situações aqui. Eu tenho o elevador que está subindo, acelerado. Se a aceleração está para cima, a força resultante está para cima. E o elevador está descendo, acelerado. E aí, se a aceleração está para baixo, a força resultante também está. Lembre que para ele ser acelerado, a aceleração e a velocidade tem que estar apontando para o mesmo lado. Se ele está subindo, acelerado, a velocidade é para cima. Se é acelerado, a aceleração tem que estar também para cima. Ele está descendo, velocidade para baixo. Se é acelerado, a aceleração tem que estar para baixo também, né? Em ambas as situações, eu tenho o peso para baixo e a normal para cima. Peso para baixo, normal para cima. Vou aplicar a segunda lei de Newton, né? Nas 2 situações, força resultante é massa vezes aceleração. Ó, a força resultante está para cima, significa que a normal é que vai ser positiva. Então, normal menos peso, MA. Normal. Se a garota tem uma massa de 50, gente, o peso é de quanto? O peso é massa vezes gravidade, né? Então, o peso é de 500 newtons. Então, 500, que é igual a 50, que é a massa dela, vezes a aceleração, que é 2. 500 passando para cá fica positivo. 2 vezes 50 dá 100. Então, nesse caso aqui, a balança vai estar medindo um valor de um peso aparente de 600 newtons. E aqui embaixo? Aqui embaixo, força resultante é massa vezes aceleração. Como a força resultante está para baixo, agora é o peso que é positivo. Então, peso menos normal é igual a MA. O peso é quanto? 500 menos a normal é igual a massa 50 vezes 2. Vou passar normal para cá e esse valor para cá, tá? Então, 500, 2 vezes 50 é 100. Se eu passar para cá, fica negativo. Certo? E eu vou pegar a normal e vou passar para cá, porque aí ela fica positiva. A normal, que vai ser o peso aparente, vai ser 500 menos 100, que é 400 newtons. O exercício pediu para achar a diferença do peso aparente. Viu lá que eu fui abreviando? Diferença, delta, né? Porque o delta na física significa diferença. A diferença do peso aparente. Qual é a diferença do peso aparente? Na subida mediu 600, na descida está medindo 400. Então está dando uma diferença aí de 200 newtons. Então há uma diferença do peso aparente de
200 newtons. Beleza? Último exercício. Dessa vez eu coloquei um a mais, né? Eu coloquei 3 e 3, por isso que eu não estou fazendo 5 e sim 6, tá bom? Um bloco de 10 kg está preso ao teto de um elevador por meio de um cabo, que suporta uma tensão máxima de 150 newtons. Deixa eu só já fazer o desenho aqui. Ó, eu tenho um elevador. O exercício está dizendo que no teto desse elevador existe preso um cabo e eu tenho um corpo. Eu tenho um bloco cuja massa é 10 quilos. Se a massa for 10 quilos, significa que ele tem um peso de quanto, gente? Peso é massa vezes gravidade, 10 vezes 10, 100 newtons. Ok? Ele está sendo segurado por um cabo que suporta uma tensão máxima de 150 newtons. O que significa suportar uma tensão máxima? Que se passar disso aqui, o cabo rompe, o cabo quebra, a corda arrebenta, tá? O bloco de 10 kg está preso ao teto de elevador por meio de um cabo que suporta uma tensão máxima de 150. Quando o elevador começa a subir, o cabo se rompe ao atingir a tensão máxima. Considerando que G igual a 10, é correto afirmar que no momento da ruptura do cabo a aceleração vale quanto? Então olha só, estava lá bonitinho, tudo tranquilo, de repente o elevador começa a subir e o cabo se rompe. Por que o cabo se rompeu? Porque ele ultrapassou, ele atingiu a tensão máxima. Quando ele começou a subir, significa que a força aqui, ó, que era 100, né? Porque quando ele estava parado, se o bloco tem um peso de 100, a tração na corda aqui era 100. Mas se ele sobe, muda, né? O peso aparente muda. E aí o que aconteceu foi que chegou no 150,00001 newton e o cabo se rompeu. Ele quer saber qual é o valor da aceleração. Beleza. Bom, está subindo, acelerado. Se a aceleração é para cima, a força resultante também é para cima. Quantas forças que eu tenho aqui? O peso e a tração. Se o cabo se rompeu, significa que a tensão ela chegou nos 150 newtons. Ok? Vou aplicar a segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. Se a força resultante está para cima, a força para cima é positiva. Então, tração menos o peso. Tração menos o peso é igual a massa vezes aceleração. E que eu vou calcular agora, ó, é a massa, tá? 150 menos 100 é igual a 10 vezes A. 150 menos 100 dá 50. 50 é igual a 10A. Simplifica um zero aqui e um zero aqui. Significa que esse elevador está subindo com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Porque foi isso que ele pediu.